Olá pessoal, estou aqui de novo para falar com vocês. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Micaías, sou professor de filosofia e já fiz alguns vídeos aqui para o canal tratando especialmente sobre educação, né, que é a minha área. Sou professor, então eu costumo fazer alguns vídeos nesse sentido. E eu me deparei há um tempo atrás com uma matéria está sendo veiculado, inclusive, vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem depois, tá? A matéria na íntegra, sobre o Paulo Freire. Então, o nosso assunto geral é sobre o Paulo Freire hoje, certo? É claro que o meu local de fala aqui é um local de um professor eleitor de Paulo Freire. Eu não pesquiso Paulo Freire na academia, nem nada disso. Eu sou um leitor, então, quanto professor eleitor. Essa é a perspectiva que eu quero passar aqui para vocês. E ultimamente tem veiculado muitas coisas assim completamente distorcidas sobre Paulo Freire. E às vezes professores de outras áreas ou pessoas que não têm um contato direto com a literatura do Paulo Freire, às vezes passa despercebido e toma alguma coisa dita por outro como verdade. Então a função desse vídeo é tentar fazer com que o leitor leia o Paulo Freire. Aliás, todas as obras dele já estão na internet, aí você consegue encontrar, eu acho que consegue baixar todas elas em PDF, sem dificuldade, né? Mas essa matéria que eu estou falando, que motivou esse meu vídeo aqui, a falar sobre Paulo Freire, vem da revista Bula, e foi escrita por Ademir Luiz, e é claramente ali uma matéria esquisita. Bom, vou comentar a primeira matéria, alguns temas que ele traz na matéria, e depois eu vou trazer alguns temas do próprio Paulo Freire, né, dele mesmo. Eu estou com o livro deles aqui em mãos, Pedagogia e Sonhos Possíveis, né, que tem uma série de entrevistas e uma série de questões que foram feitas para ele, né. Claro que tem outros livros, a Pedagogia da Autonomia, a Pedagogia do Oprimido, enfim. Tem uma vasta literatura. Mas eu vou trazer para vocês aqui na segunda parte desse vídeo algumas coisas sobre isso, tá? Sobre as questões que estão sendo postas aí na mídia, no jornal, né? na revista e tudo mais, e como que Paulo Freire tinha essa concepção. Então vamos pegar o próprio Paulo Freire para ver como que ele falava sobre isso, né? Mas o primeiro momento do vídeo eu vou tentar colocar um pouquinho aqui a crítica dessa revista Bula e desse escritor, Ademir Luiz. Tá? Bom, o título da matéria é Maurício de Souza alfabetizou mais e melhor que Paulo Freire. Bom, já tem um erro aí, né? Porque se vocês lerem Paulo Freire, vocês vão notar que não é exatamente a alfabetização de crianças que Paulo Freire fazia. Aliás, na década de 90, nesse próprio livro que eu acabei de mostrar aqui, o Paulo Freire fala dessa dicotomia que tem entre a Emília Ferreiro e o próprio Paulo Freire, né? Falando, olha, se trata de universos diferentes. Por quê? O Paulo Freire, ele alfabetiza adultos já. Tanto é que aí vem a ideia de palavra geradora, né? É de adultos. Então, é um completo desconhecimento desse Ademir Luiz quando fala de Paulo Freire, porque ele não leu Paulo Freire, porque Paulo Freire não se trata disso. E só para deixar claro, né, esse primeiro ponto aqui, ó, tem uma parte do livro, né, que eu tomei o cuidado de fazer uma nota aqui, ó, na frente, que ele fala justamente isso. Ele está numa entrevista, né, na página 251 aqui, ó, olha que o Paulo Freire, olha a pergunta e como Paulo Freire ele mesmo responde, né? Na 251, ó. Então, a revista Ele, na época, essa entrevista foi dada, olha lá, a entrevista concedida e publicada na revista Ele foi em 1989, com o título Mestre do Beabá, tá? Então, lá no final da entrevista, o entrevistador pergunta para ele, olha, ele pergunta, não é curioso que o senhor nunca tenha escrito uma linha dirigida às crianças que são objeto de sua paixão? Paulo Freire responde, olha, se eu pudesse, você não imagina como eu gostaria, mas, gozado,
Meti a cabeça que não sou capaz de fazer isso. Possivelmente alguém disse que eu não era capaz de escrever, tanto que levei anos para poder escrever as minhas pedagogias. Ou seja, o Paulo Freire já está respondendo. Ele não se trata de alfabetização de crianças, se trata de alfabetização de adultos. Né? Ou seja, o Ademir Luiz aí não teve o cuidado nem de ler, de conhecer o autor que ele está tentando criticar lá. Não tem nada a ver com o método Paulo Freire, né? ou se podemos imputar essa filosofia da educação de Paulo Freire com o Maurício de Souza, que é para criança. São diferentes. Então, o próprio título já tem um problema aí. Segundo ponto, que ele já começa falando que o Paulo Freire é um doutrinador. Como se Paulo Freire não tivesse nenhuma crítica às esquerdas. Né? Então, Paulo Freire é um doutrinador. O restante não é. Né? Ou seja, o Paulo Freire perdeu o título de educador. Ele não teve experiência nenhuma na Guiné-Bissau. Ele não viajou o mundo. Né? Ele não teve experiência no SESI, que ele começou no SESI. E depois ele deu uma entrevista, inclusive nesse livro tem aqui, ó, né? Ele falando dessa entrevista que ele dá para o SESI, falando que ele começou lá no SESI, né? Ele não teve experiência nenhuma como professor. É doutrinador. Começa por aí. A segunda parte, ele levanta a hipótese de que a educação atual é ruim. E se a educação atual é ruim, é porque Paulo Freire é culpado. Eu não preciso nem falar que isso é uma falácia de falsa causa, né? É claro. Primeiro, tem N eventos. Primeiro, tem que se perguntar se há alguma coisa de Paulo Freire na educação atual. No Brasil, nunca houve. Porque Paulo Freire, a educação dele, a educação que ele exige que se tenha, exige muito do Estado, exige muito do professor e exige muito do aluno. Ela é mais exigente e não é mais permissiva. Aliás, o Paulo Freire tem uma terminologia que ele fala para não confundir a liberdade com licenciosidade. Então, ele não é favorável a qualquer tipo de liberdade. Né? Então existe todo um rol aí de vocabulário que Paulo Freire tece ao longo dos escritos dele, né? Que o autor aí da matéria desconhece por completo. Então, você falar que a educação atual é ruim porque ela colocou Paulo Freire, primeiro que isso não é verdade. Nós não temos nada de Paulo Freire lá. Aliás, se a educação tivesse metade do que Paulo Freire solicitou para a educação no Brasil, nossa, nós estávamos, né, bem distante disso, mas isso é uma falsa causa, isso é uma falácia. Ou seja, a educação está ruim, qual é a causa? Paulo Freire. Tá, mas espera aí, eu pulei, né, tem uma série de eventos. Primeiro eu tenho que ver, há de fato alguma coisa de Paulo Freire na educação atual? Essa é a primeira hipótese que eu tenho que checar. Para isso, eu tenho que conhecer Paulo Freire, tenho que ler. Mas só isso? Não, eu tenho que conhecer a educação atual. Aí eu tenho que conhecer as escolas. Né? Notou como que é difícil você checar essa hipótese que ele dá como automática? Por que ele dá como automática? Porque é uma falácia da falsa causa. Né? Ele tem que conhecer duas coisas. Qual é a situação real da educação pública no Brasil? Não sei se ele tem competência para isso. Não sei se ele é professor. Segundo ponto, ele tem que conhecer toda a filosofia da educação do Paulo Freire. Bom, nota-se pelo título que ele não conhece. E, né, agora eu vou para a segunda etapa. Né? Vocês podem ler a matéria na íntegra aí, mas eu não vou ficar falando só sobre ela. Eu vou trazer alguns pontos para deixar bem claro. Sobre essa questão da criança, nós já vimos. Mas vamos ver como que o Paulo Freire fala da utopia. Olha só, a utopia para Paulo Freire não é uma utopia como o socialismo real, o realista, ele coloca. A utopia para Paulo Freire é uma questão ontológica. Nós somos seres utópicos. Enquanto seres utópicos, ou seja, enquanto nosso ser, enquanto ser humano, nós carregamos conosco a utopia.
Ou seja, está embutido no nosso ser a capacidade nossa de criar, de pensar em um mundo melhor. Isso não importa se esse mundo que nós pensamos, ele consegue se realizar. Mas a utopia é uma necessidade ontológica. Ela está agregada ao ser ontológico. Essa é a concepção. Né? E outro ponto. O Paulo Freire, ele fala que o Paulo Freire era dogmático, né, de socialismo. Vamos ver o que o Paulo Freire fala sobre as esquerdas, principalmente depois da União Soviética. Tá? Eu vou ler o próprio Paulo Freire aqui. Vou tentar ser o mais breve possível, só os temas mais relevantes, tá? Para não alongar muito o vídeo. Então, ó, página 57. O Paulo Freire escreveu isso em Santiago em 67, né? Aí tem uma parte que ele fala sobre o socialismo. Página 68, que ele fala sobre o socialismo. Só quero ver se é a mesma entrevista. Não, é a história como possibilidade. Essa é a primeira crítica que o Paulo Freire faz às esquerdas. A tomar a história como determinada. Para Paulo Freire, a história não é determinada, ela é uma possibilidade. Aí que entra a educação como processo transformador. Porque se a história for determinada, onde fica a ação das pessoas nessa criação dessa história? Então, a história é uma possibilidade para ele. Essa é a primeira divergência que ele tem, a concepção de história. Mas, um pouquinho mais para frente, ó, no 68, ele fala sobre o realismo socialista. Ó, o desequilíbrio entre norte e sul, estou pegando no meio do texto, claro, termina por afetar o interesse do próprio norte e prejudicar o avanço da democracia. Tá? Então, a questão da democracia. A questão da fome no mundo, mais que horrível realidade retumbante de pornografia. A questão da violência, não só física direta, mas simbólica. A violência e a fome, violências e interesses econômicos, violência e racismo, violência e sexismo. Né? Aí ele vai dar vários problemas atuais, né, que ele vai encontrar na sociedade. E um desses problemas, eu vou falar, a estupefação das esquerdas ante a queda do chamado socialismo realista. Esse é um problema atual que ele fala. Para mim, muito mais um ato de rebeldia, uma ode à liberdade, do que a morte do socialismo e sua tendência. Ou seja, para Paulo Freire, o fato de ter acabado a União Soviética não é morte ao socialismo. É sim um enaltecimento à liberdade. Aí ele explica o porquê. Primeiro, acreditar no discurso neoliberal que fala da morte das ideologias, da história, das classes sociais, que fala a morte das utopias e do sonho e da inviabilidade do socialismo. Ele fala como que a esquerda está ligada com o discurso neoliberal. Né? Essa esquerda que acreditava no socialismo, né? no real socialismo. Segundo, em vez de reconhecer, esse é o problema da esquerda, em vez de reconhecer que o mal da experiência socialista da esquerda esteve na moldura autoritária de Stalin, como ele foi imposto, enquanto o positivo do capitalismo está na moldura democrática. Sim, exatamente. O Paulo Freire vê um aspecto positivo no capitalismo. Qual que é? A moldura democrática que o capitalismo carrega. E que se move reativa, o stalinismo, portanto, a negatividade insuportável. Ou seja, ele está falando sobre a própria esquerda, né? Como essa ação da esquerda, né? de uma esquerda da União Soviética, ela não reconheceu essa moldura democrática do capitalismo. Sim, Paulo Freire vê vários problemas do capitalismo, a desigualdade e tudo mais, que tem que ser solucionado. E que ele fala que o capitalismo não soluciona isso. Mas ele vê um aspecto positivo. Qual é? A moldura democrática que o capitalismo traz. E ele fala que o grande erro das esquerdas é não reconhecer isso.
Nossa, que homem doutrinário, hein? O que vocês acham? Bom, vamos lá. Paulo Freire, tem outros assuntos que estão veiculando aí, que eu já ouvi em sala dos professores, inclusive. Paulo Freire dava liberdade demais para os alunos, não corrigia os alunos. Aí tem uma parte aqui que ele fala da correção dos alunos, página 250. E aqui eu vou encerrar o vídeo, tá? Na página 250, ele dando uma entrevista... a revista, o entrevistador pergunta para ele: o senhor metia o lápis vermelho no trabalho dos alunos? Falando da correção dos alunos. Paulo Freire responde: metia. Mas não com ênfase com que em geral se fazia isso. Quando os meninos apresentavam seus trabalhos escritos, eu lia todos e fazia anotações num papel com os descuidos que eles cometiam. E depois dava uma aula inteira sobre eles, sobre esses descuidos. Sem citar nomes dos alunos, o fato de ter sido professor de português foi um primeiro impulso rumo à educação. O segundo foi o encontro com a educadora extraordinária, a Elsa, com que me casei e que lamentavelmente morreu 2 anos atrás. Vivi 42 anos de plenitude com Elsa, sem atos, mesmo quando discordávamos. Então, notem que ele fala que, sim, quando ele foi professor, ele corrigia os alunos. Então, não é a ideia de você não corrigir, muito pelo contrário. Por isso que eu falo que a filosofia de Paulo Freire cobra-se mais do professor, cobra-se mais do Estado, que tem que dar condições para esse professor trabalhar, e cobra-se mais também do aluno. Porque espera-se que o aluno tenha o mínimo ou um grau mínimo de liberdade e de autonomia. Ok? Bom, vou encerrar por aqui. Mas sabe qual que é o diagnóstico mais ruim de todos da nossa educação? Que esse senhorzinho aí, chamado Ademir Luiz, escritor da revista Bula, e não sei quem que é, se tem alguma revisão dessa revista, não tem nem a decência de ler o autor que critica. Mas vocês são diferentes. Então, querem conhecer? Tá tudo aqui, Tá tudo aqui. As respostas que estão veiculando aí na mídia sobre Paulo Freire já respondeu. Ele não fugiu de nenhuma delas. Ok? Então, vão lá, confiram, leiam. Fica aí o convite para a leitura. É isso que eu tinha para dizer, pessoal. Forte abraço. Até mais.